Bom, vamos dar início ao módulo 3, de boas práticas no recebimento, armazenamento e preparo dos alimentos. Primeiramente, a gente viu até aqui várias formas que o alimento pode entrar em contato com algum tipo de contaminação. Mas também é muito importante a gente olhar no recebimento, porque ele também, desde o recebimento, a gente tem que ter atenção para não ter nenhum tipo de erro na cadeia de produção. E o que a gente vai verificar no recebimento? Primeiramente, a integridade das embalagens, Então, ver se todas as embalagens estão íntegras, estão fechadas, lacradas, se nenhuma das latas está estufada, porque isso é um sinal de contaminação, e se estiver estufada, o certo é negar esse alimento na escola. Outro ponto que a gente deve verificar é o prazo de validade dos alimentos, então sempre verifique o lote dos alimentos, a validade, se ele estiver muito próximo de vencer, também é importante negar esse alimento. Outro ponto também é a temperatura dos perecíveis. Se você observar no recebimento das carnes ou dos laticínios que eles estão muito abaixo da temperatura ideal, descongelando, muito quentes, também é importante negar esses alimentos, porque é um risco de contaminação. E o último ponto é a quantidade e as especificações. Então, olhar no recibo certinho se veio as quantidades corretas para a escola e quais são as especificações dos alimentos, principalmente se veio todos os alimentos indicados para chegar naquele período. Além disso, a gente também tem que ter uma atenção redobrada no armazenamento dos alimentos. Aqui no slide a gente pode ver que a gente tem 3 locais principais que a gente deve ter atenção. Em cada local a gente vai ter uma atenção diferente. Primeiramente, na despensa, nos armários, ali, ou o estoque da escola. Vamos separar os alimentos certinho. Então, o arroz é só uma prateleira do arroz, só uma do feijão e assim por diante. E sempre que for armazenar um alimento um do lado do outro, deixar um espaçamento entre eles para que haja a ventilação e caso tenha alguma praga, algo ali dentro do armário, é importante a gente ter esse espaçamento para poder olhar, ver se tem algo ali. Não deixar esses alimentos também encostados na parede ou no fundo do armário, porque isso pode passar umidade e também criar ali bichinhos como carunchos nesses alimentos. E muito menos deixar os alimentos ficarem próximo ao chão, porque também aí vai facilitar o acesso de vetores e pragas. E além disso, agora na geladeira, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiramente, deixar todos os alimentos em potes fechados com tampa, separados, porque assim a gente evita a contaminação e trocas também entre um alimento e outro, Às vezes pode transmitir um cheiro ali para outro alimento. Então a gente vai guardar eles em potes com tampa. E também priorizar o uso da geladeira para os alimentos que são perecíveis. Por exemplo, se a gente recebe melão, melancia, beterraba, cenoura, esses são alimentos que a gente consegue manter em temperatura ambiente por mais tempo. Eles ficam tranquilos. Então não tem necessidade de colocar na geladeira e encher a geladeira de coisas e não ter espaço para colocar outros alimentos que têm uma prioridade maior, como por exemplo os ovos, a alface, couve, cheiro verde também, porque esses alimentos em temperatura ambiente se deterioram mais facilmente. E o terceiro ponto para a gente ter atenção é no freezer, no congelador. Então a gente vai guardar as carnes ali também em potes fechados. Caso não utilize todo o pacote de carnes, é importante fechar esse pacote ou colocar ele em um pote com tampa separado. E colocar também a identificação. Então coloca uma etiqueta ali com a data que você abriu aquele pacote e com a data de validade que veio no pacote do alimento, para a gente identificar corretamente e fazer o uso desse alimento dentro do período que ele está bom para o consumo. Então, quais são os cuidados gerais que a gente tem que tomar com esses alimentos? Primeiramente, sempre verificar o prazo de validade de todos os alimentos, os perecíveis e não perecíveis. Também verificar os aspectos desses alimentos. Se a gente perceber que algum desses locais, principalmente de refrigeração e freezer, estiverem com uma temperatura que não é a adequada e que aquele alimento está ali descongelando, a gente está percebendo que está mais quente que o normal, é importante a gente enxergar o aspecto desses alimentos, o odor, se ele está emitindo um odor que não é característico, a cor desses alimentos, e caso você observe algo que está estranho, é importante retirar esses alimentos que eles não estão apropriados para o consumo. E uma coisa que a gente percebe que acontece bastante na cozinha escolar é utilizar a geladeira da cozinha escolar para os profissionais. Então, eles guardarem comidas deles ali dentro da cozinha escolar. A geladeira da cozinha escolar é exclusiva apenas para os alimentos que são destinados às crianças. Então,
Caso tenha algum profissional que queira guardar um alimento, é importante também que ele separe esse alimento, coloque em um pote com tampa e com identificação desse alimento, para a gente ficar claro, né, quando for fazer uma visita técnica, que aquele alimento não faz parte da alimentação escolar. E lembrando novamente, produto de limpeza não pode estar perto dos alimentos de maneira nenhuma. E além de tudo isso, quando vocês receberem os alimentos para poder guardar eles, é importante tirar da embalagem secundária. Qual é a embalagem secundária? É principalmente a caixa de papelão que vem envolvido os alimentos, tem que retirar ele e guardar no estoque os alimentos separados. Ou então, né, aquele invólucro de plástico que vem nos fardos do arroz, do feijão, do açúcar, é importante tirar ele e guardar um a um. E também as caixas de madeira que vêm as frutas, como por exemplo a banana, o mamão. É importante tirar essa caixa de madeira porque ela pode vir com os vetores, né? Pode vir com algum inseto ali presente na caixa de madeira e também ela absorve muita umidade, o que pode levar essa umidade para o alimento e estragar esse alimento. Então, sempre retire dessa caixa de madeira e guarde em uma bacia específica para uso apenas na cozinha escolar. Então, sem uso nenhum de material de limpeza, né, ou limpeza da cozinha. Coloque dentro da bacia, separado de cada alimento, né, banana em uma bacia, mamão em outra bacia, e pode guardar em temperatura ambiente. Continuando no armazenamento. Aqui a gente tem uma técnica que a gente pode usar na cozinha escolar, que é chamado sistema PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, na entrada ali do estoque, quando chegam os alimentos, os novos alimentos eles têm que ser colocados atrás no estoque, então por último de uso. Primeiro a gente vai utilizar aqueles alimentos que estão mais antigos, que já chegaram antes. Então como que vai funcionar na prática? Aqui a gente tem um exemplo. Um alimento que chegou dia 10/5, outro dia 11, outro dia 12, outro dia 13. Na saída deles, a gente vai utilizar primeiro o que chegou dia 10, depois o que chegou dia 11 e assim sucessivamente. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E além disso, é importante também verificar a data de validade, porque alguns lotes pode ser que vençam antes que outros. Então, mesmo que ele chegou depois, se ele está com prazo de validade que vai vencer primeiro, é importante utilizar esse alimento primeiro, antes dos outros. Volto a falar, né, que os produtos de limpeza eles não podem ser armazenados de maneira nenhuma junto com os alimentos. Então, eles têm que ter um local próprio para o armazenamento, seja ele um armário específico ali dentro da cozinha, que seja também ventilado e identificado. E também a gente pode estar utilizando o sistema PEPS para os produtos de limpeza. Então, primeiro que entra, primeiro que sai também. Bom, além disso, a gente também tem que ter um armário específico para que os manipuladores de alimentos possam guardar os seus pertences pessoais. E de preferência que seja um local fora da cozinha, para que assim o manipulador, assim que chegar ao trabalho, ele possa deixar sua mochila, seu celular, que também não é o ideal que esteja dentro da cozinha, e deixar os seus pertences pessoais. E que ele possa se preparar, colocar o EPI, lavar as mãos e garantir que nenhum tipo de contaminante está entrando na cozinha. Caso não tenha um local específico, um armário, uma sala específica para colocar seus pertences, é importante separar uma área específica apenas para isso. Não deixar a mochila em cima do freezer, em cima da geladeira, em cima da mesa. Então, deixar um local específico ali na cozinha apenas para armazenar os seus pertences pessoais. Agora, vamos para a parte de higienização de frutas, verduras e legumes. Como que a gente faz essa higienização de maneira correta? Primeiramente, a gente vai fazer uma lavagem para tirar as sujidades, né, o grosso ali, digamos assim. Então, a gente vai lavar com água corrente. Depois que a gente lavar com água corrente, a gente vai fazer uma solução com hipoclorito e água. No caso, é 1 colher de hipoclorito para 1 litro de água. Ou caso você não tenha acesso ao hipoclorito, o ideal é que se use água sanitária. De maneira nenhuma deve usar álcool ou vinagre diluído em água para poder higienizar esses alimentos. Não é o produto adequado. O ideal é hipoclorito ou água sanitária. E quando for usar água sanitária, leia o rótulo e verifique se realmente é essa quantidade de diluição, porque algumas marcas têm um preparo mais forte do que o outro. Então você tem que ver se não vai ser duas colheres de sopa para 1 litro ou 1 colher de sopa para 1 litro. Depois de fazer essa solução, colocar as verduras, os vegetais ali, a gente vai aguardar pelo menos 15 minutos. Depois disso, a gente vai enxaguar novamente, né, para retirar todo o hipoclorito ou água sanitária, desde que você não sinta cheiro nenhum de água sanitária ali no alimento.
Depois disso, a gente vai deixar escorrer muito bem esses alimentos para garantir que eles não vão murchar, né, no caso das verduras, e pronto, o alimento está pronto para o consumo. Agora, na limpeza dos utensílios. Como que a gente vai fazer de maneira correta, né, de acordo com as boas práticas? Primeiro, a gente vai fazer uma remoção dos resíduos. Então, você utiliza uma espátula ou um papel toalha para poder retirar ali o resto de alimento do prato. Depois disso, a gente vai lavar esses pratos, né? O importante é ter uma esponja limpa. O ideal é que a gente troque essa esponja de 2 vezes, né, ao mês, de 15 em 15 dias, ou quando você perceber que ela já não está numa qualidade boa para poder utilizar. Então aí você troca a esponja, lava bem os utensílios, depois enxágua esses utensílios muito bem, garantindo que não ficou, né, nenhuma espuma, e deixe secar, né, e armazene corretamente. Então lembre-se sempre, né, de nunca utilizar um utensílio que está ali com alguma mancha de comida, alguma coisa um sinal que ele não foi bem higienizado. Lembre-se de trocar os panos de prato e também as esponjas de lavar a louça. E quando for armazenar esses utensílios, lembre-se de secar, porque se ficar ali um conteúdo, água nesses utensílios, pode também ser uma chance de contaminação. E o descongelamento dos alimentos, né? Como que a RDC fala pra gente que ele deve ser feito de maneira correta? Primeiramente, dá pra gente fazer o descongelamento das carnes na geladeira. Então, deixar a carne de um dia para o outro na geladeira, no caso, na parte de baixo ali, que vai ser uma parte mais quente da geladeira. Deixar num pote com tampa também, para ele não ter contato com outros alimentos que estão dentro da geladeira. E aí a gente pode deixar ali por algumas horas para poder ir descongelando para ser utilizado no dia seguinte. Outra maneira da gente descongelar é utilizando o micro-ondas. No caso do micro-ondas, ele é mais rápido, né? Então, a gente coloca ali uma quantidade de carne, tem que olhar também a potência do micro-ondas, né? Na opção de descongelamento, para a gente deixar ali alguns minutos. E é importante ressaltar que após o descongelamento no micro-ondas, a carne tem que ser imediatamente preparada. Não dá para esperar e não dá para guardar depois que essa carne já foi descongelada no micro-ondas, não dá para voltar ela para o freezer e reutilizar. Ela tem que ser utilizado todo o conteúdo no mesmo momento. Outra maneira correta de descongelar é colocar num saco plástico fechado, né, em uma vasilha e deixar a água corrente fria da pia ali por pelo menos 30 minutos, né, esse conteúdo. E ir trocando também a água ali do descongelamento. É importante ressaltar que o descongelamento ele não pode ser feito de maneira nenhuma em temperatura ambiente, por causa do nosso clima, né? O nosso clima é muito quente e a troca de temperatura vai ser muito rápida. Então ele vai de menos 18 graus lá do freezer para a temperatura ambiente de 35 graus, 36 graus. E isso vai ser uma troca muito rápida, o que vai proporcionar, né, ali o clima perfeito para as bactérias poderem se multiplicar. Então a gente vai estar contaminando esse alimento desse jeito. Então a gente tem que fazer dessas 3 maneiras que foram faladas, que pode ser feito o descongelamento de maneira segura. E agora sobre o reaproveitamento de sobras. Então, como que a gente pode estar reaproveitando as sobras? Primeiramente, é importante ressaltar a diferença de sobras para restos alimentares. Restos alimentares é aquilo que sobrou no prato ali da criança. Então, já está, né, contaminado, com saliva, tudo mais, e a gente tem que descartar. Já as sobras são aquilo que sobrou ali na panela, né, da preparação, que não foi contaminado, que não foi servido para ninguém. Então, a gente pode estar armazenando essas sobras, né, em potes plásticos com tampas para a gente poder reaproveitar depois em outras preparações. Então, essas sobras elas têm que estar limpas, né, bem armazenadas e tem que ser uma preparação do dia em si. Não pode ser uma preparação, né, de muitos dias para a gente guardar. Então, como que você vai armazenar, né, corretamente essas sobras? Primeiramente, se for um conteúdo quente, né, a gente tem que deixar esfriar por um tempo. Não deixar esfriar mais de 2 horas ali em temperatura ambiente, porque aí vai estar proporcionando um clima perfeito para as bactérias poderem se multiplicar nesse alimento. Então a gente tem que esperar esfriar um pouco para poder fechar e guardar na geladeira. E tem que ser um recipiente limpo, né, com tampa, identificado também a data que foi feito esse alimento, para a gente guardar. E no caso, se for guardar na geladeira, pode ser utilizado em até 3 dias. Se for guardar no freezer, pode ser utilizado em até 3 meses. Então aqui a gente também tem o passo a passo para reaproveitar com segurança esses alimentos, né? Então ele primeiramente verifique se sobrou
algo do dia, né, e que possa ser utilizado em outro dia. Depois, armazene corretamente na geladeira ou no freezer, respeitando o prazo de validade ali de até 3 dias na geladeira, 3 meses no freezer. Reaqueça bem até chegar, né, a 75 graus Celsius. A gente sabe que não tem muito medidor na cozinha escolar para saber, né, os graus ali, mas se for, por exemplo, um conteúdo com molho, esperar ferver bem aquele molho para poder, né, servir novamente. Então, dá para, assim, transformar essas sobras em uma outra refeição e, assim, servir com qualidade, né, na alimentação escolar. Aqui a gente tem o passo a passo de como preparar essas receitas se a gente for, né, utilizar, né, elas. Primeiramente, a gente tem que ter o planejamento correto. Não dá para você ficar olhando o celular, vendo qual é a receita e tudo mais. Tem que saber de cabeça, porque o celular não pode estar em hipótese alguma ali no balcão de manipulação de alimento, porque ele vai transferir contaminantes para o alimento. Então, tem um planejamento do que você vai fazer e o que você precisa fazer para essa receita. Depois, fazer a higienização correta das mãos, que a gente já falou anteriormente. Depois, fazer o preparo dos ingredientes, fazer o corte daquilo que precisa, separando, né, corretamente quais vão ser as partes dos alimentos que vão ser utilizadas. O quarto ponto, fazer o cozimento correto desses alimentos, até, né, se for um conteúdo de molho, até ferver. E manter a temperatura desses alimentos. A gente não tem balcão, né, de temperatura na cozinha escolar, mas é importante deixar a panela fechada para a gente tentar manter essa temperatura ali desse alimento, sem que ele esfrie muito. E depois o sexto passo é a distribuição desses alimentos, sempre utilizando o EPI. E é isso, esse foi o módulo 3. Aqui embaixo na descrição vai ter o conteúdo em PDF na íntegra para vocês e continue acompanhando o curso.